Hi everyone! Are you okay? I hope so. Eu espero que estejam todos bem. Teacher Daniele Darrier aqui, novamente. E hoje nós vamos abordar um tema muito legal. Mas, antes disso, preciso que vocês peguem os seus materiais, ok? So, let's go! Então vamos lá, galera. O tema da nossa aula de hoje será Past Continuous, ok? Passado contínuo ou Past Progressive, passado progressivo. Professora, dois nomes. Sim, ele pode ser chamado de Past Continuous ou Past Progressive, ok? Ou seja, se vocês ouvirem falar desse tempo verbal em algum lugar, em alguma prova, em algum texto, você já sabe que ele se refere à mesma coisa, ok? Contudo, passado progressivo. O que é isso, né? O que deve ser? O que come? Onde habita? É o seguinte, passado progressivo, ele é utilizado para falar sobre o passado, ok? Sobre ações que aconteceram no passado, ou melhor, mas ações completas no passado? Não, ações completas no passado não. Ações que estavam em progresso em um certo momento do passado, por isso que é passado progressivo ou passado contínuo, ok? E como é a estrutura desse tempo verbal? É o seguinte, para formar a estrutura desse tempo verbal, nós temos que utilizar um sujeito, tá? Essa estrutura que eu tô passando para vocês é da forma afirmativa. Sujeito, mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal da sentença e, acrescido do verbo principal, o ing. Por quê? É o ing que vai deixar o verbo na forma do gerúndio, ok? Na língua inglesa. Muita informação, né? Então vamos lá, ó. Vamos prestar atenção aqui no quadro. Sujeito, né? O sujeito pode ser o substantivo ou o pronome sujeito, né? Que vocês já conhecem. E se vocês não conhecem, não tem problema. Vou dizer agora para vocês. I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Esses são os pronomes sujeito, que em português nós chamamos de pronome do caso reto, ok? Só que esses são da língua inglesa. E o verbo to be no passado? Então, o verbo to be no passado, ele tem duas formas, o was ou were. E essas formas variam de acordo com o sujeito, ok? E eu vou passar a conjugação para vocês agora. É bem simples, prestando atenção, tá? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Resumindo, quando o sujeito for I, he, she, it, o verbo to be no passado vai ser o was. E quando o sujeito for we, you ou they, o verbo to be no passado que nós vamos utilizar na sentença é o were, tá? E essa parte do verbo principal mais ing, ok? Então, é o seguinte, como por exemplo, se eu quiser falar a seguinte sentença, se eu quiser dizer para vocês que ontem de tarde eu estava trabalhando, eu vou ter que falar da seguinte forma. In the afternoon, yesterday, I was working, ok? O verbo work, acrescido do ing, working, que virou trabalhando. Então, de tarde, ontem de tarde, eu estava trabalhando. E é assim que fica a minha sentença, ok? E aqui, ó, eu fiz até uma timeline para vocês visualizarem melhor como é que esse tempo verbal funciona. O que é uma timeline? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar essa palavra em algum lugar, né? Sim, tem uma rede social onde nós utilizamos muito esse tipo de expressão, né? A timeline, a linha do tempo, essa mesmo. Então, a timeline é a linha do tempo, ok? Então aqui, como vocês podem ver, esse tempo verbal, ele se concentra onde? No passado, ok? Aqui eu coloquei um tempo específico, por exemplo, alguma coisa aconteceu, vamos dizer assim, a 1h da tarde, ok? E aqui, ó, vamos prestar atenção nessa seguinte conversation, nesse pequeno diálogo. What were you doing at 1 o'clock? What were you doing at 1 o'clock? O que você estava fazendo a 1h da tarde? Ok, melhor 1h do que 1h da tarde, melhor 1h da tarde do que 1h da manhã. O que você estava fazendo a 1h da tarde?